Boa noite. Que o Senhor esteja com cada um de vocês. É uma alegria estar de novo com vocês. Viemos no mês de junho, no primeiro domingo, como é o costume, mas devido ao projeto familiar, eu tive que vir no segundo domingo, se deu, e nós agradecemos aí o pessoal que tem acompanhado toda a vinda nossa às 8 da manhã, de domingo, quando a gente se reúne para estudar junto a palavra de Deus, a partir do livro de Atos dos Apóstolos e mexendo em alguns temas do livro com as nossas vidas e com a vida da igreja de Vila Bonilha. Se você não teve oportunidade ainda de vir, por causa do horário, de não saber, você será bem-vindo no próximo mês. Os pastores informarão vocês aí a data que nós estaremos juntos. Será o 6º encontro. E para você ficar assim um pouco envolvido, é só ler Atos. Leia Atos que você pega já a nossa conversa ali, né? E com o tempo eu posso até enviar para vocês alguma coisa do que a gente já conversou, né? Falando em Atos, também é o texto que está sendo pregado aqui nos cultos, e hoje é a vez de Atos capítulo 18. São somente 28 versículos, né, se eu não me engano. Deixa eu ver. 28 versículos, então a leitura será relativamente rápida, e 28 versículos, por ser um texto um tanto longo, me obriga a fazer um sermão um tanto pequeno, né? Porque a palavra de Deus é que fala com a gente. Então, o texto já vai estar falando, o sermão, então, eu procurarei ser breve com vocês, tá bom? Observando a ideia de que o Evangelho está avançando. O Evangelho continua avançando, né? O Evangelho continua sendo pregado. Então vamos lá, Atos capítulo 18. Se você ainda não abriu a sua Bíblia, ele já está na tela. Então fica tranquilo, dá para a gente acompanhar junto, né? Diz ali o texto: depois disso, deixando Atenas, vocês devem se lembrar, domingo passado, quem acompanhou o culto, o apóstolo Paulo estava em Atenas, pregou em Atenas, né? Deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto. Recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo, aproximando-se deles, e como tinha o mesmo ofício, passou a morar com eles. E ali trabalhava. E qual era o ofício deles? O ofício deles era fazer tendas. E todos os sábados, Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. E quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes: que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele. E a partir de agora eu vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo. Pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você, e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Assim, Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quando Gálio era procônsul da Acaia, os judeus de comum acordo se levantaram contra Paulo e o levaram para o tribunal, dizendo: este homem quer persuadir as pessoas a adorar a Deus de um modo contrário à lei. E quando Paulo ia falar, Gálio disse aos judeus: se fosse de fato alguma injustiça ou crime
de maior gravidade, ó judeus, eu teria motivo para acolher a queixa que vocês estão trazendo. Mas como é uma questão de palavras, de nomes e da própria lei de vocês, resolvam isso vocês mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. E o que acontece em seguida? Bom, todos agarraram Sóstenes, que era o então chefe da sinagoga, e começaram a espancá-lo diante do tribunal. Mas Galho, todavia, não se incomodava com estas coisas. Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, porque tinha feito um voto. Quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Pediram-lhe que ficasse mais algum tempo, mas Paulo não quis. Ao se despedir, disse: se Deus quiser, virei visitá-los outra vez. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, foi logo para Jerusalém e, tendo saudado a igreja, seguiu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Quando ele resolveu percorrer a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem bem. Tendo chegado Apolo, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando, por meio das Escrituras, que Jesus é o Cristo. Então está aí os 28 versículos que alguns de vocês já conheciam e que já devem ter observado alguns detalhes interessantes neles, que mostram como o Evangelho seguia. Eu não sei qual a versão da Bíblia você tem aí nas mãos, mas da minha Bíblia fala no versículo de número 18, antes dele, o final da segunda viagem missionária de Paulo, como está terminando a segunda viagem, e no versículo de número 24, a terceira viagem missionária de Paulo. Então, é uma das ideias de que o Evangelho segue sendo anunciado, o Evangelho não para, a missão continua, que o texto vai mostrando para nós. Mostra também que, com tudo que ele passa no capítulo 17, sendo perseguido, sendo expulso, correndo, indo para Atenas, não sendo totalmente acolhido em Atenas, ele não para de pregar, ele continua pregando, ele segue. Ele vai agora para Corinto, e ali, então, tem toda a experiência do capítulo 18, e você pensa que talvez o capítulo 18 esteja terminando com alguma coisa de Éfeso, ou até a terceira viagem missionária de Paulo, mas não. A terceira viagem missionária de Paulo, na verdade, começa aqui no versículo de número 23, e não no 24, É no 23, quando ele inicia a viagem indo para Galácia e Frígia. E dos versículos 24 em diante, não fala nada da viagem missionária de Paulo, só vai falar a partir do capítulo 19, porque ali está contando para nós alguns efeitos ainda do final da segunda viagem. Então isso funciona quase como um sanduíche ali no fim, que Paulo começa a viagem, daí para de falar da viagem dele, fala de alguma coisa lá em Corinto, e daí vai, ou Acaia, se você preferir, e depois conta a viagem de Paulo, na verdade, no capítulo 19. Então, de uma certa forma, ele está encerrando um bloco de ensino para nós, mas mostrando que esse bloco é uma continuidade. O anúncio do Evangelho não parou, o Evangelho continua sendo anunciado. E continua como? Bom, nos primeiros versículos do capítulo 18, mostra que Paulo escolhe uma cidade para parar, ele não vai para um lugar qualquer, ele vai para Corinto.
Se você já leu alguma coisa de Corinto, você sabe. Se você não leu, você não sabe. Então, eu vou contar só um pouquinho de Corinto. Tá? Corinto era uma cidade super importante. Funcionava como uma capital de uma região da Grécia, que ficava praticamente ao sul da Grécia. Essa região se chamava Acaia. Então, dentro da Acaia, a principal cidade era Corinto. Uma grande cidade, uma cidade com gente de várias origens, de várias nacionalidades, porque era um lugar de muito comércio, e onde tem comércio, transação de mercadoria, que vem de um país e vai para o outro, e vem do outro para ir para um, nisso daí tudo tem gente querendo ganhar dinheiro, tem gente se envolvendo, e tem gente de várias nacionalidades. Entre as várias nacionalidades, você vai ter muitos judeus ali. Inclusive, é nessa cidade que ele encontra um casal muito simpático, que é o Áquila e a Priscila. O Áquila e a Priscila estão ali, eles se encontram ali. E quem são Áquila e Priscila? Bom, diz o texto que eles moravam em Roma e tiveram que sair de Roma porque o imperador tinha mandado todos os judeus saírem de lá. Então, vários judeus tiveram que sair. O motivo, o pessoal ainda fica discutindo. Uns acham que é por uma coisa, outros acham que é por outra. E a data é por volta do ano 49, depois de Cristo. Né? Não podia ser antes, porque Jesus já morreu e ressuscitou aqui. Então, 49 anos depois de Cristo, aproximadamente, teria tido esse decreto. Olha, saiam daqui. E por que eles tinham que sair de lá? Alguns acham porque estava começando a ter muita confusão dentro da cidade entre as comunidades judaicas. Uma confusão que estava acontecendo porque, alguns anos antes, alguns judeus viajaram até Jerusalém numa festa muito famosa, que era a festa de Pentecostes. E naquela festa de Pentecostes aconteceu uma coisa extraordinária. Uma promessa que Deus havia feito, uma profecia feita através de Joel, se cumpriu. O Espírito Santo foi derramado, houve uma manifestação na praça pública estranha de pessoas falando de um tal de Jesus que havia morrido há poucos dias e ressuscitado logo depois, e que havia subido aos céus há 10 dias antes do Pentecoste. E ali vários creram, e desses vários que creram, alguns eram de Roma, e provavelmente voltaram para Roma antes de que qualquer outro de Jerusalém, da igreja, fosse para lá. E esses judeus, voltando para Roma, levam a mensagem de que Jesus chegou. E começa, dentro das comunidades judaicas, olha, o Messias veio, o Messias está aí, a profecia está cumprida, e alguns achando, não pode ser assim, e outros falando, é assim. E começa a discussão, porque quando tem ideias diferentes dentro de uma mesma comunidade, pode dar discussão. E dentro dessa confusão que começou a ter, os romanos, o imperador começou a achar ruim. Por quê? Eles respeitavam as religiões antigas. Religiões antigas são respeitáveis desde que você fique na sua e não fique se intrometendo na minha. Fica cuidando da sua. Viva a sua religião. Tudo bem. Mas essa religião já está tendo discussão lá dentro. Então, para parar de discutir, cai fora daqui. Sai de Roma. E esses dois que vão para Corinto, várias pessoas acreditam que já fossem cristãos, já seguissem o Cristo, porque eles se encontram com Paulo, eles caminham com Paulo, eles saem de Corinto, vão até Éfeso com Paulo, e em nenhum lugar do texto fala que eles foram batizados, em nenhum lugar do texto fala que eles foram convencidos ou que perderam na discussão com Paulo, de que Paulo falava que Jesus era o Cristo e eles não acreditavam, e daí passaram a acreditar. Não há nenhum momento que diz isso, simplesmente eles são companheiros de Paulo. Então, uma alta possibilidade deles serem cristãos que saíram de Roma e procuraram por Corinto, como um espaço que pudesse dar vida para eles, tocar a vida. Paulo vai para Corinto, muito provavelmente dentro daquela visão que ele tinha já em Atos capítulo 16, quando ele tinha que ir para Macedônia. Quando ele tinha que ir para Macedônia, ele não foi para um lugar qualquer, ele foi para a principal cidade da região. Então ele tem que sair de Atenas, que é uma grande cidade importante, ele vai para uma outra grande cidade importante, porque é um espaço onde ele pode promover o início do cristianismo para alcançar mais pessoas. Imagina se ele consegue trabalhar nessa cidade, onde tem pessoas de várias origens. E trabalhando entre várias origens, essas pessoas voltando para casa, ou visitando família, ou mudando de lugar, já que mudaram uma vez, pode mudar de novo, eles levam o evangelho para mais para frente ainda. Então é tudo uma técnica de fazer com que o evangelho vá para frente. Então ele está lá em Corinto.
Corinto, encontra os dois, mas com uma pequena dificuldade para Paulo. Eu não sei se você ainda tem esse hábito que eu tenho procurado me controlar, mas eu continuo nesse hábito de comer todos os dias, né? De ter uma roupa razoável para vestir também e gostar de dormir numa cama. São hábitos que às vezes a gente tem, né? Aí Paulo tinha esse hábito, ele só não tinha como bancar isso, porque ele já tinha deixado os seus colegas para trás, antes de ir para Atenas, ele estava viajando, e agora ele não tem como se manter. E nisso, então, ele tem que se virar. Ele vai, então, fazer tendas, que era uma coisa que ele sabia fazer, e os dois sabiam. Então, além da mesma fé, além da mesma origem de raça, né, de povo, os três eram judeus, eles trabalhavam na mesma coisa. Então, eles fazem uma equipe de trabalho para ter o sustento. Porém, o fato dele ter que trabalhar não o impediu de continuar a levar o evangelho. O fato dele ter que trabalhar não o proibiu e não o parou de falar a mensagem de Jesus Cristo. Diz o texto que ele trabalhava com aqueles dois para poder, a ideia, poder ter o seu sustento, o sustento para os três, mas todo sábado ele ia na sinagoga. E lá, diz o texto, veja aí, versículo de número 4, todo sábado Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Porque isso foi uma realidade muito interessante, anos antes de Jesus Cristo nascer. Com a expulsão dos judeus, com eles tendo que viajar para tantos lugares, para tantos países diferentes, eles foram construindo comunidades judaicas, as sinagogas, os lugares onde eles se reuniam para ler as Escrituras, para meditar no Antigo Testamento, que nós chamamos de Antigo Testamento, e para eles era a única sagrada Escritura que havia, e eles estudavam ali todo sábado. E isso começou a contagiar algumas pessoas desses outros países. Então, ali em Corinto, como era uma região grega, Acaia, na sinagoga, alguns gregos iam também para ver o que eles estavam estudando, para aprender com eles alguma coisa. Então, havia aqueles que se envolviam nesse momento. E ali estavam gregos e judeus, e Paulo ia lá. Qual foi o texto que lemos hoje? Lemos esse texto aqui de Gênesis, tá? E Paulo, então, a partir desse texto, ele trabalhava o texto e amarrando com todos o desenvolvimento do Antigo Testamento, ele chegava ao Evangelho de Jesus Cristo e mostrando quem era Jesus, o cumprimento das profecias, o cumprimento das expectativas judaicas. Isso é interessante para nós observarmos que dentro do Novo Testamento fica claro que o cristianismo ele nasce dentro do judaísmo e ele caminha nos primeiros anos junto com o judaísmo. É o que acontece se você observar em Atos dos Apóstolos, em toda cidade que Paulo chegasse, se tivesse uma sinagoga, era lá o primeiro lugar que ele pregava. Era lá que ele ia pela primeira vez. Porque é ali que ele tinha o primeiro contato com pessoas que tinham a mesma expectativa da vinda do Messias. Ele só precisava falar para eles, olha, ele já veio. Ele já veio e ali ele tinha a possibilidade de ter as primeiras conversões naquela comunidade. E isso ele começa a ter em Corinto. Ele começa a fazer isso nesse período. E diz o próximo versículo que os dois amigos dele, versículo de número 5, Silas e Timóteo, chegam na Macedônia. Quando Silas e Timóteo chegam na Macedônia, ele para de fazer tenda. Por que ele para de ser um fazedor de tenda? Teoricamente, a partir do que se vê no restante do texto e o que a gente observa em uma ou outra carta de Paulo, ele deve ter recebido, através de Silas e Timóteo, ofertas vindas de outras igrejas de onde esses dois estavam vindo. E eles vieram, trouxeram, agora ele tinha como se sustentar, ele não precisava trabalhar, ele podia pregar todos os dias, em todos os lugares. Sábados na sinagoga e nos outros dias ele podia ir na casa das pessoas, podia ir na praça, podia onde for, e anunciar, e diz o texto, o que ele fazia. Ele testemunhava aos judeus que Jesus é o Cristo. Isso é importante observar, porque algumas pessoas acham que Jesus Cristo era o nome de Jesus, né? É óbvio que não, o nome era Jesus, Cristo era o título.
Cristo era um título que foi dado a ele a partir de promessas do Antigo Testamento que viria um ungido de Deus, o escolhido de Deus, que traria salvação para o povo, que restauraria o povo de Deus, que renovaria a aliança de Deus com o seu povo, reuniria tanto o reino do norte quanto o reino do sul, restauraria o trono de Davi. Esse era o ungido, o escolhido de Deus, que traria a palavra de Deus, que traria a salvação para o povo e tudo mais. E Paulo dizia, olha, Jesus é o Cristo. Ele é o Cristo. E como você sabe que ele é o Cristo? Pelo que ele falou, pelo que ele fez e porque ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus, derramou o Espírito Santo e nos enviou para anunciar o Evangelho. E isso vai mexendo com as pessoas, fazendo com que algumas pessoas entre os judeus, conforme diz o texto aqui, já no versículo de número 6, começassem a se opor a Paulo e a falar contra ele, oposição e blasfêmia. E falam, não queremos mais ouvir você, para com isso, onde já se viu, você está mexendo com a nossa fé, está mexendo com a nossa tradição, desde os nossos avós a coisa era diferente, você está querendo que a gente mude, onde já se viu, não dá. E Paulo falou, tudo bem. Sacudiu a poeira da roupa, que é um jeito de dizer, estou fora, não estou com vocês, e eu vou falar agora para os gentios, vou falar para os gregos. Agora é interessante, quando ele vai falar para os gregos, vocês notaram a distância que ele foi, quantos bairros além que ele vai de onde estava a sinagoga? É um negócio imenso, né? Se fosse aqui a igreja, ele nem ia atravessar a rua, ele vai no vizinho, ele vai na casa que a parede está do lado. Ele vai falar para os outros, mas ele vai falar para os outros pertinho. Porque mesmo que ele vá falar para os outros, ele vai estar aberto para qualquer judeu que quiser ir até ele. E olha que interessante, a casa onde ele vai, de Tício, o justo, não é um judeu, porque era um temente a Deus. Em Atos dos Apóstolos, quando fala de um temente a Deus, é para mostrar que havia alguns homens, algumas mulheres, que não eram judeus, mas eles respeitavam o Deus de Israel. E queriam servir a esse Deus, queriam conhecer mais dele. E Tício acolheu Paulo. É na casa de Tício que ele vai trabalhar. E quem é que foi para lá? Que diz o texto para nós aqui no versículo de número 8. Aí tem que estar com a Bíblia aberta, né? Complica, desculpa. Atos 18, versículo 8. Crispo foi para lá. E quem era Crispo? O chefe da sinagoga, que seria o cara talvez de maior conhecimento das Escrituras entre todos, falou, não, mas o que ele falou está certo, gostei do que ele falou, concordo com o que ele falou, vou para lá, eu e a minha família. Ele e todos os seus familiares foram batizados. E outros vão, e diz o texto que vários ali da cidade vão crendo. E esses vários da cidade, esses vários que vão crendo, óbvio, envolve tanto judeus quanto gregos. E são batizados também. Quando a gente lê a primeira carta aos Coríntios, a gente vê o nome do Crispo sendo batizado e também de alguns poucos ali outros, mas que são dos primeiros da comunidade cristã de Corinto. Então, o evangelho continua, o evangelho não para. Podia faltar dinheiro para o meu amigo Paulo, não tem problema, ele vai trabalhar, mas no fim de semana ele pregava. Agora ele está com bastante dinheiro, ele não vai então fazer férias, fazer um passeio pelo Mediterrâneo, conhecer as praias, não, ele vai agora aproveitar todos os dias para poder anunciar o Evangelho e para convencer o maior número de pessoas que Jesus é o Cristo. Porém, ainda assim, vários judeus resistem a essa mensagem. Mas Deus fala para ele, Paulo, fica tranquilo, fica aí na cidade, eu tenho muita gente aí, e nada de mal vai acontecer para você. E ele fica 1 ano e meio naquela cidade. E nada de mal aconteceu para ele. Só um cara que, quando começa a governar, os judeus se mobilizam, pegam Paulo e querem prender Paulo e levam para o tribunal. Mas, o senhor falou que nada de mal... Não diz aí que Paulo achou ruim. E nada de mal vai acontecer, não quer dizer que não teria oposição de judeus contra ele naquela cidade, e muito menos que não poderia dar um probleminha como deu aí. Aconteceu.
Mas veja como Deus guarda, e está dentro da ideia de que os romanos respeitavam as religiões antigas, e está dentro da ideia de que o cristianismo, naquela época, está meio misturado como uma seita judaica. Porque ao levar para o nosso amigo aí, o cônsul, que está ali no versículo de número 12, o Gálio, levam para o Gálio e falam assim, esse cara está ensinando coisa errada, tudo contra a lei, não sei o que, tal. O Gálio fala, ei, gente, vocês estão brigando por causa de vocês, é coisa da religião de vocês, não tem nada a ver com a lei romana. É coisa de nome, é coisa de tradição de vocês resolvam, vão embora. E expulsa a turma do tribunal. E ao expulsar do tribunal, eles tentam pressionar Gálio, pegando o novo chefe da sinagoga, o Sóstenes, que provavelmente seja aquele Sóstenes que está lá em 1 aos Coríntios também, que depois se torna cristão, provavelmente, e seja o mesmo, mas aqui eles começam a espancar os Sóstenes para mostrar que eles queriam uma ação ali do direito, do juízo do local, e o Gálio nem deu bola para isso. Vocês têm que se virar. A comunidade tem que se acertar nas suas diferenças. E Paulo, então, diz o texto, fica mais tempo em Corinto. Então, Paulo deve ter ficado, alguns acham, de 2 anos a 2 anos e pouco em Corinto. Porque 1 ano e meio ele fica, depois de Deus falar para ele ficar. E depois desse 1 ano e meio, ele ainda fica mais um tempo em Corinto. E ele, então, resolve ir embora, precisa seguir a sua viagem, porque o evangelho não para, ele tem que anunciar o evangelho em vários lugares. O evangelho continua seguindo, e se continuar seguindo, ele pega a Priscila e Áquila e vão embora juntos. Leva os dois juntos, vão passando, dão uma paradinha em Éfeso. Éfeso, ele vai lá um dia na sinagoga, fala, a turma fala, não, gostamos, fica aqui. Não, eu tenho que viajar. Mas a Priscila e Áquila ficam. E ele vai embora. Ele vai embora, termina a segunda viagem dele, porque ele vai até Cesareia, depois também chega em Jerusalém, e de lá vai para Antioquia, onde ele tinha que dar o relatório, que era a igreja que o havia enviado, conforme Atos capítulo 15, como nós vimos hoje no estudo da manhã. E, em seguida, ele vai iniciar a sua terceira viagem, que parece que vai começar, que vai contar bastante coisa aqui, mas só conta o fim do versículo 22. Desculpa, versículo 23. A terceira viagem vai ser contada, na verdade, a partir do capítulo 19. Acabou a história? Não. Ainda não acabou, porque tem mais um pouquinho. Apareceu um cara muito legal, um tal de Apolo, conhecedor das Escrituras. O cara conhecia muito o Antigo Testamento. E tinha uma facilidade de fala, uma facilidade de comunicação assim extraordinária. Ele era muito admirado pela forma que ele comunicava e o profundo conhecimento que ele tinha do Antigo Testamento. E mais um detalhezinho, ele sabia sobre Jesus. E começou a falar de Jesus lá em Éfeso. Né? E a turma olhando ele falar de Jesus, fala, nossa, que legal, o Messias está para chegar. O Messias chegará a qualquer momento. O Messias está perto. Por que o Messias estava perto? Porque diz o texto que ele sabia muito sobre Jesus, tudo aquilo que ele aprendeu com João Batista. Então ele é daquele cara que foi discípulo de João Batista, e talvez, ou antes, ou quando João Batista foi preso, eu não sei quando, ele vai embora. E nisso que ele vai embora, ele não sabe o resto da história do que aconteceu na Judéia. Ele está longe da Judéia. Ele não entrava em redes sociais, ele não ficava vendo as atualizações no Facebook, no Instagram, em nenhum lugar. Ele não seguia o Instagram do João Batista. Então ele não sabia o que estava acontecendo. Se ele não sabia o que estava acontecendo, se ele não seguia as redes sociais, ainda mais porque não havia as redes sociais na época, ele não tinha as notícias do que já foi. Há 20 anos praticamente. Praticamente 20 anos tinha acontecido. O Cristo já havia se manifestado, o Cristo já havia morrido, o Cristo já havia ressuscitado, o Espírito Santo já havia sido derramado, ele ainda não sabia desses detalhes. E ele falava do Cristo que estava para vir. Daí aquele casal simpático dos primeiros versículos, os nossos amigos Priscila e Áquila, o chamam num cantinho. Vem aqui que a gente tem que conversar umas coisas com você e tal. Olha, sabe que você falou que o Messias está para vir? Ele já veio. Já. E daí eles começam a falar.
Mas como que vocês podem me convencer que ele veio? Quais são os textos que ele cumpriu do Antigo Testamento? É fácil. Eles ouviram Paulo. Eles ficavam fazendo tenda junto com Paulo. Paulo conversava com eles. Eles iam na sinagoga com Paulo. Eles ouviam o que Paulo explicava. Eles sabiam os argumentos de Paulo para convencer os judeus. Eles tinham todo o argumento para convencer o meu amigo Apolo. Apolo convencido sai com toda a autoridade e vai falando e fala assim: eu tenho que ir para Acaia. Onde que é Acaia mesmo? No sul da Grécia. Capital da Acaia. Corinto. É o começo do texto. E agora é o fim do texto. Ele volta para lá, ou ele vai para lá, da onde Paulo tinha saído. Onde os judeus, a maioria, estava rejeitando Paulo e rejeitando que Jesus era o Messias. E ele vai para lá e começa a convencer os judeus que Jesus era o Messias. E a igreja de Corinto vai crescendo, vai se fortalecendo, vai ter um grupo que gostava muito de Paulo, vai ter outro grupo que gostava muito de Apolo, tem outros que gostavam muito de Crispo, alguns acham que não sabe se era Crispo ou Cristo, outros que ouviram falar do Pedro, gostavam mais do Pedro ou do Cefas, e assim por diante vai acontecendo essas divisões dentro do grupo lá, porque o grupo vai ouvindo, vai se desenvolvendo em número, mas parece que não vai crescendo muito em maturidade. Tanto que Paulo vai ter que escrever a primeira carta. E a primeira carta faz algum efeito, mas não completo, que Paulo ainda tem que escrever a segunda carta. Paulo tem que visitar aquela comunidade de novo, mas é uma comunidade que vai se desenvolvendo. E vai ser muito importante dentro da história da igreja. Ou seja, o evangelho não parou de se desenvolver. O evangelho continuou. E não só indo em direção a outras cidades, mas voltando a Corinto, através agora de Apolo e convencendo alguns. Tá bom? Podemos ir embora? Quase. Porque tem um outro detalhezinho. O evangelho continua a se desenvolver, continua a crescer, continua a ser anunciado. Ele não para. Porque se naquela época boa parte do mundo ainda não conhecia o evangelho, hoje em dia boa parte do mundo ainda não conhece o evangelho. Se você pensar em população mundial, é mais da metade da população mundial que ainda não teme ao Senhor Jesus Cristo como dono da sua vida. Que não tem a noção de que Jesus é o Cristo, ou Jesus é o Senhor. Que não tem ainda a ideia, não sabe a mensagem de que Jesus veio, é o Deus que se fez homem. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, que foi crucificado, morto, sepultado, e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu aos céus, e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para fazer o quê? Eu acho que eu ouvi certo. Julgar os vivos e os mortos. Eles não sabem isso, que é a base do cristianismo. Mais da metade da população mundial. E se nós pensarmos só na população da cidade de São Paulo, há pessoas aqui que precisam ouvir o evangelho? E se pensarmos na Vila Bonilha só, ainda tem pessoas que não conhecem o evangelho nessa nossa vizinhança? Então, o evangelho não para de ser anunciado e não pode parar de ser anunciado. Tanto que nós cantamos hoje, né? Eu vejo o povo eleito assumindo o seu lugar da sua fé compartilhar. Eu estou vendo isso. O povo eleito assumindo o seu lugar de compartilhar a sua fé. Porque você está fazendo isso e eu também. Ou deveríamos estar fazendo de uma forma mais intensa. Eu não sei como que está sendo a sua forma, eu posso avaliar a minha e podemos pensar se poderia ser melhor ou diferente. E você pode dizer, tudo bem, mas eu tenho dificuldade porque eu não tenho... eu tenho que trabalhar, eu não posso evangelizar. Eu não tenho como levar o evangelho para outros lugares porque eu tenho que trabalhar. Opa! E os fazedores de tenda? Mas eu não faço tenda. Não, mas aplica isso na sua vida, meu. Você trabalha. Se aquele trabalhava e no trabalho ele usava do trabalho, primeiro, para fortalecer a fé dos seus companheiros. Então, às vezes, você pode trabalhar com pessoas cristãs já e no relacionamento fortalecer a fé deles. Ou, através do relacionamento, também levar o evangelho para os seus companheiros de trabalho, para as suas amigas de trabalho. Isso é uma opção.
Mas sem esquecer que esse trabalho é para o seu sustento, para o sustento da sua família, para que pelo menos num dia da semana você esteja envolvido com esse momento de anunciar o Evangelho. Que seja na igreja, que seja através de ministérios da igreja, de visitação na vizinhança, de distribuição de folhetos. São várias opções. Você pode começar a dar apoio no trabalho da manhã, na congregação de Vila Bonilha, vai até a congregação, faz parte da equipe ali de apoio, de desenvolvimento do novo ponto de pregação. São várias opções que você e eu podemos fazer. Até vir à igreja. Né? Veja, nós estamos com um bom grupo agora. Hoje de manhã era um pouco menos. Cada um tem um bom motivo para não estar pela manhã. Mas quem não veio pela manhã, perdeu uma aula, pelo menos. Nós que somos grandes aqui, nós não saímos para ter a pregação na linguagem de criança, nós ficamos aqui, então acho que a maioria ia ficar aqui também de manhã. Né? Então ia ficar aqui de manhã e ia ver uma aula a partir da carta de Paulo aos Romanos, que ia mexer com você como mexeu comigo e com quem esteve aqui. Para conhecermos mais do Evangelho da Graça, para conhecermos mais da nossa situação como pessoas herdeiras de Adão, ou seja, pecadores e pecadoras, né? Mas também tocados pela graça de Jesus Cristo, e teríamos mais argumento e mais material para poder conversar com outros, porque refletimos juntos, conversamos juntos, aprendemos juntos, e pudemos até interagir enquanto estamos aprendendo. Então, são várias opções que você e eu temos para trabalhar para o nosso sustento, sim, mas para nos envolvermos para que o Evangelho continue a ser anunciado. Vir aprender, sair para agir. São várias formas. Nós também temos a possibilidade de sermos daqueles que fazem o que possibilitou o nosso amigo Silas e o nosso amigo Timóteo, fazer com que Paulo agora desse o tempo todo dele. Há vários missionários e missionárias espalhadas pelo mundo, começando talvez no nosso próprio bairro, né? Que precisam de algum suporte, seja financeiro, seja de intercessão, para que eles possam se dedicar totalmente ao trabalho evangelístico, 100%, toda a vida, todos os dias, todos os momentos. E como que nós vamos poder auxiliar essas pessoas? Né? Como nós podemos bancar essas pessoas? Bom, através dos nossos dízimos e ofertas, e daí o conselho administra esse valor e vai investindo em várias frentes. Mas às vezes você, depois de dizimar, depois de ofertar, ouve de alguma outra coisa, por que você não pode auxiliar aquele? Não, porque eu não sei, alguns não têm como, eu sei, isso eu tenho certeza. Mas pensa, se você puder tomar uma Coca-Cola na semana, a sua saúde será melhor durante a semana se você tomar um copo d'água no lugar dela. E o valor dessa Coca você pode doar para alguém. Não tá? Mas vai ser só R$10. Tudo bem. Se alguém der R$10 para você, acho que você também fica feliz, não fica? Porque às vezes R$10 já faz uma diferença. Se 100 derem R$10, já deu 1.000. Que coisa. Então, assim, essa oferta, essa disposição de investir em ministérios que estão acontecendo, que estão sendo realizados, seja aqui, seja longe, são iniciativas que você e eu podemos e devemos fazer para que o Evangelho continue a ser anunciado. Porque em alguns lugares o Evangelho deixa de ser anunciado porque o obreiro já não tem como receber. E além de não receber, ele não tem como trabalhar, ele tem que mudar de lugar, ele tem que ir para outro canto, e nós temos que nos envolver. Agora, ao nos envolvermos com o Evangelho, o texto nos mostra pelo menos 3 coisas interessantes, e que eu vou ter que falar bem rápido, porque eu já passei do meu tempo, né? Então vamos lá. Uma delas, nem sempre seremos acolhidos, nem todo mundo vai gostar do que a gente falou. Qual é o problema? É normal. Mas sempre haverá alguém. E se uma única pessoa abraçar a fé em Jesus Cristo, valeu a pena você ter falado para 1000 pessoas. Porque uma transformada, quanto que vale uma vida? Nossa, é incalculável. Outro detalhe que o Evangelho, que esse texto nos ensina, quando nós comparamos com Atenas, Atos 17,
Em Atenas, Paulo foi na sinagoga? Não tinha. Como ele iria na sinagoga? Paulo foi falar sobre a palavra do Antigo Testamento, ou ele cita escritores gregos? Ele cita escritores gregos. Mas aqui ele citou gregos? Não, ele foi conversar com eles, convencer sobre as escrituras. O que mostra o texto é que para nós anunciarmos o evangelho, nós temos que conhecer as escrituras, mas nós temos que conhecer a sociedade em que a gente está envolvida, para ver como é que nós podemos colocar na linguagem, no pensamento, nos desejos, nos sonhos daquela comunidade a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Se você nunca ouviu falar, tem um livro muito interessante de um missionário que passou em vários países e aprendeu isso na prática e quase sofrendo muito, mas aprendeu e depois foi estudar outros colegas, que é o livro chamado Fator Melquisedeque. E ele diz que em várias comunidades diferentes, as mais diferentes do mundo, que ele vai citando no livro, há sinais que são porta de entrada para o Evangelho. E não tem como você ter a mensagem acolhida por aquele povo enquanto você não descobre qual é a porta de entrada. E como ele descobriu a primeira porta de entrada, foi quase que por acaso, não foi nem estudando, foi por teimosia. Ele ficou anos no meio de um povo para anunciar o Evangelho e ninguém querendo saber do Evangelho, porque a única vez que ele conseguiu contar o Evangelho, o pessoal vibrou com a história e falou: nossa, esse herói, esse homem que você anunciou é maravilhoso, nós queremos segui-lo, amamos Judas, ele é o cara. Mas Judas foi o traidor, não dá certo. Mas na tradição deles, no jeito deles, e quando ele conta a história, o Judas é que é o herói, Jesus é o bobo. E daí ele fica lá anos, ele continua anos lá, só fazendo bem para aquelas comunidades e povos, eram duas tribos próximas, até ele descobrir uma tradição deles. E quando ele conta a história de novo, ele fala: esse Judas é terrível, esse Judas não presta, esse Jesus é que nós queremos servir. Mas ele teve que descobrir qual era a porta de entrada. Leiam o Totem da Paz, um livro simplesinho. O Totem da Paz, ele conta essa experiência. E a partir do Totem da Paz, abre o coração dele e a visão para escrever, depois de estudos, o Fator Melquisedeque, que mostra para nós que nós temos que conhecer alguns costumes. E nós estamos com um problema hoje, porque nós estamos prontos para anunciar o Evangelho para uma comunidade cristã que não conhece bem as Escrituras. E nessa sociedade cristã que não conhece bem as Escrituras, nós anunciamos o Evangelho. Porém, o que tem ocorrido ultimamente, você deve ver isso e talvez fazer parte da história, é transição entre igrejas. Quando eu vou descobrindo que uma igreja fala melhor que a outra a mensagem do Evangelho ou a interpretação das Escrituras. Mas o despertar do Evangelho em pessoas que resistiam ao Evangelho ou que nunca ouviram de Jesus Cristo está sendo muito pequeno proporcionalmente, porque nós não estamos atentos à nossa sociedade. E seria importante, nós precisamos de pessoas que estudem a sociedade, que vivam a sociedade, que descubram as portas de entrada. E quem melhor para fazer isso é quem vive mais tempo na sociedade. Ou os pastores vão ter que parar de visitar os crentes e dar tempo para as sociedades internas para fazer isso, ou os crentes vão ter que fazer isso e trazer as orientações para os pastores e as ideias para os pastores. Eu acho que é melhor a segunda opção para que a igreja continue caminhando legal. Mas daí os crentes têm que estar presentes nos grupos de estudo, seja a escola dominical, grupo de estudo meio de semana, tal, para conversarem e trocarem ideias junto com quem está ministrando a palavra. E quem sabe, às vezes, dar uma de Priscila e Áquila, né? Chamar o Cá depois do culto no cantinho e falar assim: Cá, você falou aquilo, mas você tem que observar que é assim, assim, assado, tal, tudo. O Priscila e Áquila fizeram com o nosso amigo Apolo. Deu certo? Deu. Eu vi uma vez um servo de Deus extraordinário, que fez trabalhos os mais variados, e vai ser ordenado pastor com quase 70 anos só. E daí ele prega numa igreja, é um sermão interessante.
Quando a gente fala no sermão interessante, é porque tinha coisa boa, mas faltavam uns pontinhos ali, né? E depois, no encontro, assim, ele pergunta para uma irmã da igreja, o que você achou do meu sermão? Ela fala, foi bom, mas você errou quando você falou isso, isso e isso. O cara ficou bravo. Quem é a irmã para falar isso? Ela não estudou teologia, mas ela participava da igreja, ela ouvia os estudos bíblicos, ela ia na escola dominical, ela lia a Bíblia, então ela tinha alguma observação para fazer. E aqui entre nós, literalmente, cá entre nós, porque eu estou entre vocês, né? As observações que ela fez estavam todas corretas. Porque eu ouvi o sermão e eu ouvi as observações. Então, o que eu posso fazer, né? Então, é importante a gente estar aberto como professor de escola dominical, como líder de grupo, como pregador, às observações que alguns fazem, porque às vezes nós nos aprofundamos numa área, mas não enxergamos alguns outros detalhes. E Apolo precisava saber do detalhe que o Cristo já havia vindo. Então, essas três coisas eu gostaria de deixar com vocês. Uma é a necessidade de nós conhecermos o movimento da sociedade. A outra, o pensar da sociedade e como eles precisam ouvir. Outra é conversarmos entre nós, estarmos participando o máximo possível dos encontros da igreja para crescermos juntos e para compartilharmos juntos aquilo que temos aprendido. E, por fim, lembrar esse detalhe. Às vezes, você pode não ser bem-sucedido no que você falou. Vamos dizer, você não teve aquele filho na fé, mas pode ser um neto na fé, um bisneto que você nem sabia. Paulo não teve alguns filhos em Corinto, mas o trabalho que ele fez com Priscila e Áquila, que fez com que Priscila e Áquila falasse com Apolo, Apolo vai para Corinto e o pessoal passa a crer em Cristo. Não eram filhos na fé de Paulo, eram netos, bisnetos de Paulo quase, na fé. É interessante, né? Como isso acontece e às vezes a gente não observa na caminhada. O evangelho continua. O texto mostra que o evangelho continua sendo anunciado, mas ele não mostra simplesmente para a gente conhecer a história. Ele mostra para que ele motive na nossa história que o evangelho continue sendo anunciado. Porque ele tem que continuar a ser anunciado até o Senhor Jesus Cristo voltar. Ele ainda não voltou. Então, nós temos que continuar a anunciar esse evangelho. Que o Senhor nos abençoe e que, ao você e eu olharmos para nós aqui, cantemos com muita alegria, né? Eu vejo o povo eleito assumindo o seu lugar, a sua fé, compartilhar. Amém? Legal. E antes de pregar, eu ia falar uma coisa que eu esqueci, porque eu e a Cida tínhamos que falar, é agradecer Marcos e Érica pela acolhida, que foi muito legal. Obrigadão mesmo, viu? Obrigado mesmo. Então, isso. Vereador Alfredo.